Bom, pessoal, estamos de volta aí falando de lentes. Vamos iniciar agora a parte 2 do nosso estudo, que é, como eu disse na aula da parte um, como estudo analítico, a parte matemática das lentes, tá bom? Bom, eu não vou me alongar muito nessa parte pelo seguinte fato. Na aula 3 de espelho esférico, vocês devem ter visto lá no final da aula que eu falei sobre o estudo analítico. Ou seja, eu provei matematicamente para vocês, através da semelhança de triângulos, as equações de aumento linear e equação dos pontos conjugados de Gauss. Então, aqui eu coloco, ó, temos o quê? A mesma nomenclatura e prova matemática feita na aula de espelhos esféricos. Então, a equação dos pontos conjugados, mesma análise, 1 sobre distância focal é igual a 1 sobre o P, sendo P a distância entre o objeto e a lente, mais 1 sobre P', sendo P' a distância da imagem até a lente, e equação do aumento linear, colocada como I, altura da imagem, O, altura do objeto, P' e P, como descritos anteriormente. Só tem que tomar cuidado com uma coisinha aqui, ó. Os sinais desses caras, tá bom? Aqui eu coloquei um plano cartesiano porque a lente, tanto a lente quanto o espelho, elas podem ser alocadas dentro de um plano cartesiano. E você tem que tomar só cuidado com essa inversão aqui no eixo X. P e P', como são as distâncias até a lente, são os valores colocados aqui no eixo X, são essas distâncias. Se a sua imagem e objetos estiverem à esquerda aqui, ó, alocados nesta parte, temos um X positivo e deste lado um X negativo, ou seja, P e P' podem ser positivos e negativos de acordo com o local de formação da imagem. Os sinais de I, O, P' e P é igualzinho que a gente discutiu lá nos espelhos esféricos, tá bom? Então, não tem neura, não tem dificuldade aqui. Se você entendeu aquela parte, treinou bem lá, lentes você mata de forma bem tranquila também. Beleza? Então essas duas equações podem ser usadas em conjunto para resolver os exercícios. A gente vai ver isso nas questões de sala que eu resolverei daqui a pouquinho. Tá bom? Vamos ver agora uma aplicação, duas aplicações de lentes, que são essas daqui, ó. São essas daqui, ó. Número de dioptrias e defeitos de visão, tá bom? Puta, que nome feio, professor. Dioptria, parece um palavrão, né? Esse termo, ele é um termo usado comumente dentro do estudo da ótica, porque quando a gente fala dioptria, se eu me refiro à dioptria de uma lente, eu estou querendo determinar quais são as características que aquela lente tem naquele ambiente em relação à distância focal. Então, o cálculo das dioptrias de uma lente tem a ver com o meio onde a lente está inserida, juntamente com o tamanho da distância focal desta lente. Então, existem duas formas de se calcular dioptrias, tá? Uma é analisando única e exclusivamente a lente, só olhando para a distância focal dela, que o C, que significa convergência ou vergência, tanto faz como você chama, ele me dá o número de dioptrias. Ele é calculado como 1 sobre F. 1 sobre F, o F dado em metros, me dá uma vergência em unidades de medida 1 sobre metro. Só que 1 sobre metro é ruim de ficar falando toda hora. Então, ao invés de você falar, deu 1 sobre metro de unidade. Não, você fala deu 2 dioptrias ou menos 2 dioptrias, porque o foco pode mudar o seu sinal de acordo com a lente, né, galera? Se a lente for divergente, ó, quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês se lembrarem, ó, da aula da parte 1. E eu vou usar isso aqui comumente junto com os sinais, tá bom? Então, olha só. Aqui vocês viram que a lente divergente, ela possui os elementos principais à direita do eixo X, certo? À direita do eixo X, para a convenção de sinais, ó, foco negativo, ó, valores negativos de foco. Então, quando a gente fala de vergência ou convergência dos raios, se a lente for divergente, esse F pode ser negativo, isso me dá uma dioptria negativa. Dioptria pode estar dada em valores negativos, galera. Tomem cuidado, tá bom? Cuidado com o estudo dos sinais. Só que eu posso também pensar na lente
em sua forma, interagindo ela colocada no meio ao seu redor, porque o raio de luz ele vem do meio ao redor da lente. Portanto, eu posso pensar nesse estudo de dioptrias da lente em relação ao seu meio externo. Então vamos pensar nessa lente bicôncava, uma lente de borda grossa chamada de lente divergente. Veja, cada lado desta lente possui dois raios. Os raios não necessariamente podem ser iguais, né, galera? Pode ter raios diferentes. Isso aqui pode estar mais côncavo, menos côncavo, por aí vai. Então, veja, se você completasse a circunferência, você teria aqui um raio 2 e aqui um raio 1. Então, como que eu calculo a vergência quando eu analiso a lente em sua forma em relação ao meio ao seu redor? A gente usa o que a gente chama de equação de fabricantes de lentes, que leva em consideração o meio ao redor da lente. Leva em consideração, vamos tratar em termos físicos, o índice de refração em volta da lente. Então, a sua vergência, que é 1 sobre F, pode ser calculada como também, ó, presta atenção. N da lente é o índice de refração da lente, comparado com o índice do meio, menos 1. Então, índice de refração da lente sobre índice de refração do meio à sua volta, menos 1, vezes a soma dos inversos dos raios das bordas da lente. Toma cuidado, se uma borda for plana, o raio tem valor infinito, né? Uma reta teria o seu centro, quer dizer, é estranho falar isso, mas a reta ela não tem centro porque ela não faz curva, né? Ela não caracteriza um círculo. Porém, uma reta ela tende ao infinito, então o raio dela tem tamanho infinito, beleza? Logo, cuidado, se uma das bordas uma dos lados da lente for plano, você necessita colocar o raio com valor infinito, tudo bem? Tomem cuidado com isso. Esse é o cálculo de dioptrias, galera. Agora, aqui ó, defeitos de visão. Eu já coloquei aqui 4 nomezinhos importantes, 4 defeitos de visão que vocês vão se deparar ao longo dos vestibulares. Defeitos conhecidos como miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo, tá? Esses 4 defeitos de visão têm a ver com a interação do olho da pessoa com os raios de luz que estão chegando no olho da pessoa. Então, antes da gente começar a falar dos defeitos de visão, vamos estudar 2 elementos que compõem o olho, que são importantíssimos, que compõem um arranjo para que seu olho funcione de forma correta, tá? O primeiro deles é a pupila. A pupila é a parte escura do seu olho, tudo bem? Que está localizado dentro da íris, que é a parte colorida do seu olho. Lá no fundo do olho você tem o local de captação de raios de luz chamado de retina. A retina ela é responsável pela captação dos raios de luz. Ah, professor, se a retina é a responsável pela captação, então o que a pupila faz? Bom, para que os raios de luz entrem no seu olho, eles têm que entrar por um determinado local. A pupila ela é a parte do seu olho que tem a função de captar os raios. Então, ela recebe os raios de luz. Ela controla a entrada dos raios de luz. A retina, ela capta esses raios e forma as imagens. É o local de formação de imagem. Portanto, lembra quando vamos colocar uma situação cotidiana. Você está no seu quarto de manhã, e aí a sua mãe vai lá e abre a janela com tudo, entrando luz pra caramba, e aí o seu olho até dói, né? Por que isso acontece? Quando você está em ambientes muito escuros, a sua pupila, como ela pode ser dimensionada, né, e ela tem livre movimentação para aumentar ou diminuir, em locais escuros, a sua pupila ela tem a função de receber os raios. Então, o que ela faz? Ela aumenta o seu tamanho para que ela consiga captar mais raios, pois no ambiente escuro é necessário que você capte esses raios. Agora, num ambiente muito claro, não tem necessidade, então ela reduz de tamanho. Quando você está dormindo, se está de olho fechado, a sua pupila está gigante, né? Porque está tudo escuro. Ela quer receber raios de luz. Quando a sua mãe abre a janela, ocorre uma entrada violenta dentro da sua pupila de raios de luz. Isso faz com que o seu olho, você sinta ele mais sensível, né? Dói quando isso acontece. Então, vamos lá. Pupila, entrada de raios de luz. Retina,
captação e formação das imagens, tudo bem? Portanto, a retina é essa parte vermelha, a pupila é a parte preta aqui. O que eu vou desenhar é o seguinte, eu vou desenhar os raios vindo na pupila de um olho míope. Como é o olho de um míope? Ele é achatado. Então, ele é achatado nos polos que o compõem. Logo, se ele é achatado, olha o que vai acontecer com os raios de luz que estão entrando no seu olho, ó. Vou desenhar dois raios vindo aqui, ó. A parte pontilhada que eu desenhei, ela representa o seu eixo principal, tudo bem? Representa o eixo principal. Então, imaginem 4 raios de luz vindo na sua pupila aqui, ó. 4 raios de luz. E como a retina ela é o local de captação desses raios e formação de imagens, o ideal é que os raios eles converjam aqui na retina. Então a retina ela está localizada onde? No foco. A pupila é uma lente, olha só. Olha o formato da pupila. A pupila tem esse formato aqui, galera, ó. Ela é uma lente convergente, ela é uma lente biconvexa. Então ela converge os raios para a retina. Só que como o olho é achatado, os raios eles vão convergir antes da sua pupila, da sua retina. Se eles convergem antes da retina, o que acontece? É como se a sua distância focal fosse mais próxima da pupila do que o ideal. Se o seu foco é antes da retina, se o objeto estiver muito longe, você não consegue vê-lo, fica borrado, né? Portanto, qual é a correção feita numa situação dessa? Veja, se eu conseguisse distanciar mais os raios, se eles viessem mais espaçados, eles teriam mais tempo, mais espaço também para chegar aqui na retina. Então o ideal é que você consiga afastar um pouco esses raios, ou seja, colocar na frente uma lente divergente, porque quando os raios baterem na divergente, eles vão se espaçar um pouquinho para chegar aqui e convergir aqui atrás. Então a lente de correção nesse caso é uma lente divergente e o míope não enxerga objetos distantes. Não enxerga objetos distantes. Vou colocar aqui, ó, não vê. Tudo bem, galera? Agora vamos ver um outro defeito de visão, que é a hipermetropia, é o inverso da miopia. O seu olho ele não é achatado, ele é alongado nos polos. Ou seja, se desenharmos aqui os raios de luz vindo na sua lente convergente, chamada de pupila, essa parte escura do teu olho, o que vai acontecer vai ser o seguinte: como o seu olho está alongado, novamente você não tem um olho saudável. Isso faz com que os raios de luz não batam aqui, não cheguem para convergir na retina. Eles convergem depois da retina. Depois da retina. Eles vão vir para cá, ó. Eles vão convergir depois. E isso faz com que pessoas que tenham hipermetropia não consigam ver de perto. Não consigam ver de perto. Objetos próximos não são vistos. Então, objetos próximos. Próximos a pessoa não vê. Então, qual seria a correção? Se eu conseguisse aproximar mais esses raios, eles teriam menos espaço para convergir e convergiriam no local correto, que é a retina. Então, o ideal aqui é eu colocar uma lente novamente convergente para que os raios se aproximem. Beleza, galera? Lente de correção, lente convergente. Agora, outros dois tipos de defeitos de visão que não tem a ver com a forma do olho, tem a ver com o problema em outras funções. A presbiopia, a famosa vista cansada. Aquela que você vai ler, a pessoa coloca mais distante, né? A pessoa não enxerga de perto quando ela tem presbiopia. O que é a presbiopia? Ela nada mais é do que um problema, né, que vem ao longo do tempo nos músculos ciliares, nos músculos que são responsáveis por controlar a pupila e a íris aqui, ó. Quando os músculos eles não estão funcionando de forma correta, o seu olho ele não consegue focalizar os objetos. Então, o seu olho não terá formações
ideais, né? Formações com alta resolução, você vai ver aquilo borradinho, tá bom? Então a presbiopia vem com um defeito a longo prazo dos músculos ciliares, beleza? Já o astigmatismo é aquele problema que a maioria das pessoas tem, né? Não enxerga nem de perto e nem de longe. Por quê? Acontecem vários pontos de convergência, pois a sua lente, que é a pupila, ela não é perfeitamente lisa. Ela é assim, ó. Ela é toda irregular. Isso faz com que os raios de luz, ao chegarem nela, não vão direto na retina. Eles vão para vários pontos da retina. Ocorre uma convergência em diversos pontos da retina. Então você acaba não vendo nem de perto e nem de longe. Tudo bem, gente? Então esses são os 4 defeitos de visão que aparecem em provas de vestibulares. Agora vocês estão aptos a resolver as questões do estudo orientado.